Bem-vindos, bem-vindos para a nossa live de hoje, a nossa 10ª mensagem do livro Jesus no Lar. Eu já ia falar, gente, o livro anterior, Sinal Verde, que a gente fez também as 50 mensagens. Então, com a explanação da minha mãe, Marinês Lianeiva, hoje o nosso tema será o juiz reformado. Então, é a 10ª mensagem desse livro lindo. É um livro de Francisco Cândido Xavier, né? Pelo espírito de Neio Lúcio. Então, se vocês ainda não possuem essa obra, eu recomendo. São mensagens maravilhosas, reflexões lindíssimas. E também aproveitem esse conteúdo que fica aqui gravado no IGTV e do meu perfil, e também mais tarde eu publico lá no meu canal do YouTube, Luiz Helena Lianeiva, para que vocês possam acessar essas mensagens quando quiser, a hora que desejarem. E eu criei uma playlist com o nome Jesus no Lar. Então, desde a primeira mensagem até a mensagem atual, já estão lá no meu canal. A de hoje entra agora à noite, ou mais tarde um pouquinho, e todas as vezes que nós fazemos essas lives desse livro lindo Jesus no Lar, eu coloco nessa minha playlist para que vocês possam ter essa maravilha na vida de vocês, para que vocês possam acessar essas informações, essas reflexões, e aí vocês podem também fazer a escolha aleatória, né? Olha ali para as mensagens, que serão de 1 a 50, e escolhe no dia qual prefere ler, qual prefere ouvir a explanação. Bem-vinda, Mames! Muito bem-vinda, Paulinha, bem-vinda. Vamos aguardar aí a solicitação da minha mãe para entrar comigo aqui no ao vivo. Ah lá, já solicitou. Transmissão. Aguardando a entrada, a chegada da minha mãe, para que haja mais esse dia lindo. Bem-vinda, mãe, muito bem-vinda. Bem-vinda. Que assim seja. Já estamos aqui com a Paulinha, a Márcia está aí com a senhora. Que delícia, o papai. Muito bom. Então, já falei que hoje é a nossa 10ª mensagem, o juiz reformado. E que essas lives ficam gravadas aqui no meu perfil do IGTV e mais tarde também no canal do YouTube, onde eu coloquei numa playlist Jesus no Lar. Basta clicar nessa playlist, que é uma pasta, que as mensagens, uma a uma, estão sendo colocadas lá na ordem crescente, conforme nós vamos fazendo a live. Muito bom. É isso aí, mãe. Muito bem-vinda, e que a senhora seja mais uma vez intuída, abençoada para a leitura e explanação de mais essa mensagem desse livro tão renovador de conduta humana. Que assim... Então, fique à vontade, mãe. Bom. Então, boa tarde para todos, e que os nossos corações se encham assim de amor e de luz. Hoje nós vamos falar sobre a 10ª lição desse livro Jesus no Lar, que é o juiz reformado. Então nós vamos ver que Jesus ensinava aos seus discípulos o cuidado que deviam ter ao fazer qualquer julgamento. E em casa de Simão Pedro, como de costume, eles estavam assim juntos. Que era esse encontro de Jesus com os seus seguidores, e que estavam abordando esse assunto. Mateus, um dos apóstolos de Jesus, fez com lealdade um comentário. Eu vou ler qual foi o comentário que ele fez. É difícil não criticar, porque o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum.
André, um outro apóstolo que estava presente, ele concordou com o que foi dito. E muito franco, falou também. Sim, não é fácil agir com acerto, sem analisar decididamente. Então, nós vamos ver que muitos dos presentes que estavam nessa reunião com o mestre, né, estavam dando as suas opiniões, acerca do direito de observar e corrigir. Nas observações feitas, tanto pelo Mateus quanto pelo André, qual seria, assim, as suas opiniões, de verdade? Qual seria, assim, aquilo que eles queriam, na realidade, transmitir? Então, nós vamos ver que o André, temos um alerta, né, contra, assim, o julgamento diante de uma situação. Se é difícil não criticar, mais difícil ainda é agir com acerto. Daí a necessidade de analisarmos com cuidado tudo aquilo que fazemos. Tanto com cuidado como com responsabilidade, né? Todos os fatos apresentados. Então, olha, chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade. Cada um é responsável por aquilo que faz, por aquilo que fala, por aquilo que pensa. Então, essa é uma alerta sempre presente nas mensagens de Jesus. Então, nossas atitudes precisam estar calcadas nos ensinamentos do Evangelho para atendermos às leis morais. E com isso nós conseguiremos, através do estudo e da aplicação dos mesmos, a nossa transformação interior. Será o nosso crescimento espiritual. Então, realmente, né, nós temos assim, esse costume de analisar e de comentar sobre fatos, atitudes que ocorrem à nossa volta, ou que são trazidos até nós pessoalmente, ou por meio de canais de informações. Então, isso todos nós sabemos. As informações vêm assim direto, rápidas. Nós temos que estar sempre alertas e com muito cuidado. No Evangelho de Jesus, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós vamos receber orientações e ensinamentos tão necessários ao nosso comportamento, às nossas atitudes, aos nossos julgamentos, diante de fatos ocorridos com o nosso conhecimento. Então, vejam bem, é uma lição que Jesus está passando para nós, esse livro, Jesus no Lar, e que está baseado, na realidade, numa das lições do Evangelho de Jesus. Então, essas coisas que são importantes, que a gente, assim, faça reflexão, que a gente faça, assim, pesquisa, porque através desse estudo, desse conhecimento, é que nós vamos realmente conhecer o que é que Jesus, o que é que o Evangelho, o que é que Allan Kardec pôs neste capítulo, que vai nos levar a ajudar a fazer julgamentos, a tomar atitudes, a andar na linha correta que nos levará ao Pai. Então, nesse capítulo, né, bem-aventurados os que são misericordiosos, nós recebemos orientações e ensinamentos bem necessários ao nosso comportamento, às nossas atitudes, aos nossos julgamentos diante de fatos ocorridos, não é verdade? E olha, fatos ocorridos que nós temos conhecimento e tem que ser, na realidade, no nosso dia a dia.
Então, Jesus nos ensina que a caridade cristã compreende a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições do próximo e o perdão das ofensas. E é uma coisa assim tão linda que a benevolência, a indulgência e o perdão, na realidade, mostram o amor em movimento. O amor que está sendo praticado. É o amor sendo aplicado, que é a finalidade da vida de Jesus na Terra, que veio nos trazer a lei do amor, que veio nos ensinar como é importante ter esse amor dentro dos nossos corações. O que nós entendemos por essa benevolência que é citado nesse capítulo, né? Quando fala benevolência para com todos? É sermos misericordiosos, aplicando a bondade, aplicando o bem para com todos os irmãos. É focar aspectos luminosos do próximo nas relações humanas, de forma incondicional. Então vamos olhar para o próximo e vamos enxergar nele o que ele tem de bom, que é o que está relacionado aqui quando eu falo os aspectos luminosos. Porque todo mundo tem alguma coisa boa, não tem só maldade. Sempre, se a gente procurar, a gente acha. Sempre alguma coisa que pode ser enquadrada nesse facho luminoso. E o que é ser indulgente? É não ver os defeitos do próximo. E se por acaso eu estiver vendo, qual seria a minha atitude? Não falar sobre eles, não fazer comentários, não divulgá-los, para que eles não se espalhem. Olha a posição do verdadeiro cristão, que é a caridade que Jesus está nos ensinando. E o perdoar? O que quer dizer quando Jesus fala que é necessário se perdoar? Nós já falamos muitas vezes aqui, né? Que o Mestre nos ensina que perdoar é um ato de inteligência, pois só quem perdoa as ofensas recebidas consegue se libertar de tudo que possa nos magoar ou ferir. Então não é uma coisa muito inteligente? Então eu fui magoada, eu fui atacada injustamente, eu fui prejudicada em algum comentário. Se eu conseguir perdoar, eu estou tirando isso do meu coração. Eu estou me desvinculando desta, assim, colocação, desta dor realmente de alma, desta dor, às vezes até física. Então, vamos sempre lembrar disso, né? E esse distanciamento, esse desligamento daquilo que nos ofendeu, vai depender de quem? Vai depender de cada um de nós. É nossa responsabilidade, é nossa necessidade. E nós podemos ter certeza que isso vai nos trazer benefícios. Ainda no Evangelho, nesse mesmo capítulo, Jesus faz uma referência sobre quantas vezes devemos perdoar. Quando ele responde a um dos seus discípulos a pergunta que lhe é feita: Mestre, quantas vezes devemos perdoar aqueles que nos ofendem? 7 vezes? E Jesus responde: 70 vezes, 7 vezes. E o que quer dizer isso? Na verdade, que nós temos que perdoar sempre. Então, é uma colocação muito forte essa, né? Perdoar sempre. Todas as horas, todos os dias, diante de todas as ofensas recebidas. Analisando esses ensinamentos, devemos concluir que é necessário retribuir o mal com o bem. Isso é muito lindo, né? Será que é fácil? Mas a gente consegue com tempo, perseverança, boa vontade, porque vai depender de a gente querer crescer ou
regredir. A gente nunca retrograda naquilo que a gente conhece, mas a gente pode parar e deixar de crescer. Então, isso é uma coisa necessária para a nossa vida. Então, portanto, ouvindo tudo isso, dessa lição, desse capítulo maravilhoso, que é o capítulo 10 do Evangelho, nós temos que, assim, concluir que é necessário sempre, né, estar alerta para que a gente se modifique. Portanto, cuidemos dos nossos julgamentos ao próximo. Olha que colocação. Nós, como espíritas, nós temos essa responsabilidade. Não só como espíritas, como cristãos. Porque é a história que Jesus veio aqui para nos ensinar. Então, como diz Jesus nesta 10ª lição, diz assim, ó, seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência. E a bondade também responde à bondade. E em casa de Pedro, ele ouviu vários depoimentos, porque todos que estavam ali em reunião estavam dando as suas opiniões, né? E ele, na realidade, esses depoimentos eram acerca do direito de observar e corrigir. Difícil, hein? Aí, né, o mestre, nosso mestre, Jesus, intercediu com naturalidade. Eu vou ler o que está escrito no livro. São palavras muito importantes. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandamento que lhe cabe no plano divino da vida, sem vigiar no caminho em que se movimenta, sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros, lembrando sempre rigor. Paciência, a paciência. Bondade, a bondade. Então, nestas palavras, o que Jesus quis dizer na realidade é que devemos seguir o caminho da retidão. E para isso, nós devemos orar e vigiar. Tantas vezes nós vamos ver nas lições de Jesus e no Evangelho também, né? Orar e vigiar, para não nos desviarmos do nosso caminho, para não sairmos do lugar correto do nosso caminhar, levados pelos desacertos, pelas extravagâncias do coração, pelas extravagâncias dos sentimentos, pois podemos ser vitimados por nós mesmos. Então, eu acho que essas palavras de Jesus são assim tão importantes para nós. Tudo que a gente vai fazer, mesmo que seja a observar, tentar corrigir, que a gente sempre tenha esse caminhar na linha correta. E que a gente não se deixe influenciar por essas armadilhas do coração, do sentimento. Porque nós vamos, às vezes, praticar erros. E isso vai acarretar em nós a necessidade de repará-los. Por isso que Jesus fala aqui que nós precisamos, que às vezes a gente é vitimado por nós mesmos. Porque nós vamos buscar os erros, praticar os erros e comprar as dívidas, que deverão ser assim trabalhadas, que deverão ser saudáveis.
Então, olha bem como é importante orai e vigiai, para que a gente busque o caminho sempre correto, fazendo muito esforço. Então, após fazer essas observações, transcorridos alguns instantes, o mestre contou. Ele vai contar a história e eu vou ler para nós a história outra vez. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existiu um magistrado austero e violento em destacada cidade do povo escolhido. Imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários sob a sua orientação. Os serventuários, na realidade, eram umas pessoas que estavam prestando o serviço. Então, esse juiz tinha muitos, assim, sob a sua, vamos dizer, sob suas ordens, né? E olha bem, então, abusando dos poderes que a lei lhe conferia, esse magistrado, esse juiz, criou, assim, ordenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. Multiplicou infinitamente o número de soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo sentia-se oprimido e tinha que se sentir. Por quê? Porque eles estavam sofrendo com estranhas ordens dadas pelo magistrado, cujo caráter, olha, severo e violento, refletia-se no rigor de suas ordens para com o povo. Então, os habitantes dessa região sofriam, então, com a fiscalização existente, como se eles assim fossem um bando de animais bravios. E eles deviam seguir todas as ordens dadas pela autoridade. Até suas atividades tinham que obedecer os horários pré-estabelecidos para o trabalho, para o descanso, até para a adoração ao Senhor. Então, caso alguém desobedecesse às ordens do magistrado, sofreria com pesadas multas de toda a espécie. Os auxiliares do juiz, então, seguiam as suas ordens. E tem uma frase muito interessante nessa história que fala assim: bem mandava o juiz, e melhor seguiam seus subordinados cruéis, de natureza ou de natural malvadez. Então, de natureza malvada. Então, sempre esse juiz dirigiu-se altas horas à casa de seu filho, que estava doente. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa história, né? Então, nós vamos dizer o seguinte agora. Ele foi confundido. Eles estavam andando pela madrugada para o filho. Mas ele foi confundido com um temido ladrão, sendo aprisionado sem qualquer consideração por soldados bêbados, sem consciência, e levado, então, para as prisões subterrâneas, úmidas, escuras, que abrigava pessoas por crimes graves ou de alta periculosidade. Eles seguiam as ordens do magistrado. De nada valeu esse juiz querer explicar quem era ele. Deu seu nome, mostrou suas honrosas insígnias que lhe davam um atributo de poder, de dignidade, de posto de mando. Nada adiantou.
Ele foi o quê? Manietado, tiraram-lhe os bens que trazia, espancaram-no sem piedade. Os sentinelas que procediam desta forma para com ele estavam justificados, na verdade. Por quê? Porque eles seguiam as ordens do juiz, desse juiz violento, severo, rígido. Mal sabiam eles que este prisioneiro era este juiz que tinha dado essas ordens. Então, somente no dia seguinte ficou esclarecido quem era esse prisioneiro. Mas ele já havia sofrido a aplicação das penas que sua autoridade estabelecera para os outros. O que aconteceu com o magistrado serviu para que ele refletisse sobre suas ordens baseadas na violência e na falta de flexibilidade de opiniões. Só valia o que ele achava, o que ele falava. A rigidez, então, das ordens estava presente em todas as condenações. Então, o legislador, que passara por essas adversidades, reconheceu a necessidade de rever suas ordens, de analisar sua forma de pensar e de agir. Ele então percebeu quão perigoso era transmitir o poder a esses subalternos que eram brutalizados, que eram ignorantes. Então ele percebeu também que a justiça devia ser construtiva e santificante. E, para tanto, precisaria ter uma justiça que corrigisse erros para tornar-se produtiva, ajudando, educando estes infratores, preparando assim o reinado do amor entre os homens. Então, quando é feita essa colocação, preparando o reinado de amor entre os homens, é porque se aquele infrator fosse tratado com respeito, com dignidade, com amor, ele teria condições de reconhecer naquele que estava determinando essas ordens alguém que estaria mostrando um melhor caminho para ele. Então ele iria, na realidade, aceitar aquela punição, porque não estava vendo nesta punição a maldade, desinteresse. E sendo assim, ele estaria aprendendo a tomar cuidado consigo mesmo, para não incorrer novamente em erros. E só assim, com essa modificação, é que nós poderíamos, implantar esse reinado de amor entre os homens, que é o que Jesus veio fazer aqui na Terra. Mas está difícil, mas ele trouxe a luz. E muitos já estão nesse campo, mas muitos ainda precisam de muita caminhada para poder a sensibilizar, para poder crescer intimamente. Então, desde o fato ocorrido com o magistrado, levando a esta reflexão profunda, mudando então o seu modo de legislar, a cidade se transformou, adquirindo outro modo de ser. Então, olha a consequência dos nossos atos. Então, esse juiz reformado, além de prosseguir atento às suas funções, ele ainda ergueu sobre o tribunal o coração de pai, compreensivo e amoroso, em benefício de todos. Atendeu, portanto,
as conclusões tiradas após o ocorrido, durante sua prisão, após as suas reflexões. Então, a experiência passada por ele levou à modificação interior, mudou seu modo de pensar e de ver as coisas. Agora, nós, fazendo uma análise, quantos de nós temos que passar por situações difíceis que nos ferem a alma, que nos ferem o corpo, para que os nossos corações sejam tocados, para que as nossas mentes, para que nossas mentes sejam abertas para essa lei de amor. Então, em casa desse apóstolo, né, do Simão Pedro, a reunião continuava. E aqui tem uma colocação tão linda. Lá fora, as estrelas brilhavam e se refletiam nas águas do grande lago. O que significa essa frase nessa lição? Significa que a vida estava continuando. E nada para. Nós é que temos que nos modificar, porque ela vai sempre para frente. Então, é muito linda essa frase, né? Quando a gente faz essa colocação tão linda, né? Que lá fora as estrelas brilhavam, os reflexos sobre o lago aconteciam. Então, é uma coisa assim, sabe, que a gente tem que aprender a sentir isso dentro da nossa alma, para que a gente se toque realmente, para que a gente se toque. Então, e na casa de Simão Pedro, continuava a reunião, não é verdade? Lá fora as estrelas brilhando e se refletindo. E eles lá continuando reunidos. Então, após longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo, suando e chorando, para sustentar o bem entre espinhos da renúncia e as flores do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Então, olha, quer dizer que Jesus está falando para nós que o nosso caminhar não é fácil. Nós estamos num planeta Terra, num planeta de provas e expiações. Mas se nós tivermos o amor no nosso coração, essa caminhada entre espinhos que nos ferem, que nos machucam, ele vai estar envolto nesta coisa linda que são as flores do amor. Então, aquele que realmente ama, passa pelas agruras da vida, passa por essas dores, passa por grandes problemas de uma forma mais tranquila. Por quê? Tendo amor no coração, nós estamos juntos em pensamento com a espiritualidade superior. Então, a força chega até nós, porque nós estamos dando condições, através desse amor, que está, assim, dentro do nosso ser. E vamos lembrar daquilo que nós temos, que nós nascemos com ela, e que Jesus nos colocou aquela centelha divina quando ele nos criou. E essa centelha divina, olha, é um pedacinho dele que nós temos que desenvolver. E nós temos que desenvolver aplicando essa lei do amor. Estudando, aprendendo, sendo resignado, lutando, não esmorecendo, com muita fé. E nós conseguimos. Então, portanto, sejamos caridosos, olhemos o próximo como nosso irmão, pois o princípio da caridade é igual o amor ao próximo. Então, isso é uma coisa assim, muito linda, né? Então, nós temos ainda que amar o amigo e o inimigo. É igual à justiça abundante.
é ser caridoso. E amar o inimigo é o mais sublime, olha, é a mais sublime aplicação desse princípio. São coisas assim, são os princípios da caridade. É verdade? Mãe, Fala, tira o seu microfone do celular, que está falhando muito. Fala só com a sua voz. Tira do celular. tiro aqui? Isso. Está falhando muito. Mal está dando para ouvir a senhora. Verdade? Isso. Vamos, Então, continua agora falando agora. sem o microfone. Perfeito. Tira. Assim? Tira o microfone do celular. Tirou do celular? Bom, tirou do celular, mãe? Tira do celular. Nessa história, então, nessa história nós estamos vendo, melhorou? Vamos ver que a caridade combate o egoísmo e o orgulho. Lembremos então, que os nossos pensamentos que saem do nosso coração e que são lançados no fluido cósmico universal, nos colocam envoltos em fluidos que emitimos e assimilamos. Então, nós já vimos isso também. Tudo aquilo que eu sinto, eu penso, eu imito, e eu jogo nesse fluido cósmico, esses fluidos, que podem ser benéficos ou maléficos, dependendo daquilo que eu estou sentindo e que eu estou emitindo. E ele vai se encontrar, na realidade, com os fluidos que estão nesse fluido cósmico universal, que são semelhantes aos meus fluidos emitidos. Então, isso é uma coisa que nós temos assim que estar ligados, né? Porque se estivermos ligados ao bem, esses fluidos são benéficos, salutares. Se ligados ao mal, serão maléficos. Por isso a importância do perdão, para nos livrar de desejos de vingança, de desejos prejudiciais levados a quem nos feriu, favorecendo o retorno para nós de fluidos, olha, maléficos. Então nós temos que tomar cuidado. Vamos evitar de emitir fluidos maléficos para não ter que recebê-los ainda acumulados com aqueles reinantes do fluido cósmico. Então, nesta história contada por Jesus, temos a oportunidade de aprender muitas coisas. Uma delas é saber que julgar que julgar é muito delicado. Vocês me desculpem que tem gente batendo aqui no portão. Mas meu marido já atendeu. Então, uma delas é saber que julgar é delicado. Temos que ter muita responsabilidade ao observar um fato. Principalmente se tivermos contra a pessoa analisada algum desamor. Então, daí, tomarmos algumas precauções, começando por perdoar e amar os inimigos. Aí não vamos ter ninguém em desamor, é verdade? Nós vamos ver ainda outra, né, colocação sobre essa necessidade de amar os inimigos, né? O que significa amar o inimigo? Significa, assim, não lhes guardar ódio, nem rancor, não ter desejo de vingança para com eles, é perdoá-los,
é não opor-lhes obstáculo à reconciliação, isso é muito importante, é desejar-lhes o bem, é socorrê-los quando necessário, é abster-se por palavras ou atos de tudo aquilo que possa prejudicá-los. Então, é retribuir o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Então, amar o próximo, amigos e inimigos, faz parte, olha que lindo, da lei de solidariedade, da lei de fraternidade universais, que é a finalidade realmente, né? Para que essa terra, esse planeta, saia de provas e expiações. Então, a felicidade não é o que carregamos durante nosso caminhar, mas é aquilo que nós sentimos. Então, é um sentimento nosso, que está dentro de cada um de nós. Outro aprendizado ainda desta lição é que temos condições de nos modificar. Ué, nós vimos aqui na lição, o juiz não se modificou, procurando então nos avaliar. Olha aquela frase, conhece-te a ti mesmo, tão explorada por aquele filósofo que mudou a sua forma de viver quando ele se deparou com essa frase. Então, teríamos a oportunidade de nos corrigir pela nossa vontade, pela nossa persistência. Então, isso é outra coisa assim, importante, né, para que a gente assim, esteja sempre naquele caminho reto, lá que Jesus fez a citação nessa própria lição. Né? Ainda, veja bem, ó, tem outro aprendizado importante. É saber que, às vezes, só despertamos através de sofrimentos, através da dor. Então, olha, sejamos espertos, então fiquemos atentos, pois Deus, nosso Pai, jamais nos deixaria passar por momentos difíceis. Se não tivéssemos, se ele não tivesse a finalidade de nos ensinar, de nos despertar, levando-nos à modificação interior. Então, olha que esse ensinamento ficou bem claro nessa lição, que nós, então, devemos, assim, entender que só às vezes, através desse sofrimento da alma, do corpo, é que nós despertamos. Não que Jesus queira nos castigar, nos infligir penas, não. Mas às vezes é o único modo que nós mesmos, nós damos condições para isso. Para que a gente assim, desperte. Para que a gente deixe aquela centelhinha que está dentro do nosso coração começar a fluir, a desenvolver. Tem mais ainda ensinamento nessa lição. Outro aprendizado importante é saber que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos influenciam um ambiente. Portanto, vigiemos os nossos sentimentos, que eles sejam de amor, pois quem ama consegue acumular virtudes. E se formos virtuosos, as chances de fazermos o correto é bem maior. Então, nesta narração, o juiz reformador, quer dizer, o modo de colocar leis de ação com rigor e violência trouxe desequilíbrio àquela população, pois havia medo, havia tensão constante pela brutalidade com que o povo era tratado. Porém, houve mudança. Quando este juiz, quando este juiz reformado mudou a sua forma de agir, de pensar, de atitudes a serem tomadas. Então, houve uma mudança do ambiente. Então, quando essas leis eram aplicadas, elas já visavam orientar e corrigir os infratores, mas com responsabilidade e amor. Então, não com agressividade, com imposição.
Então era com responsabilidade, mas era com amor. Então, e olha, vem outro ensinamento importante ainda. É a responsabilidade dos seus atos quando você tem algum cargo de chefia. Chefia de grupo de trabalhadores, de grupos assim, espirituais, de grupos políticos. Nós temos que ter essa responsabilidade muito grande, não é? Por quê? Porque esses poderes, né, que esse chefe tem, que ele adquire, devem seguir uma lei, mas que sejam leis o quê? De amor e de disciplina orientada, com o propósito de educar e orientar sob a luz da sabedoria de Deus, nosso Pai. Então, é uma colocação assim, muito importante. Então, nós vamos, para concluir, né? Nós vamos, assim, ouvir novamente o ensinamento de Jesus. Eu vou ler novamente, porque é um ensinamento que nós temos que gravar dentro de nós. Somente aquele que aprendeu intensamente, com a vida, estudando e servindo, suando e chorando, para sustentar o bem entre os espinhos da renúncia e as folhas do amor, estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. E nós vamos ver aqui uma colocação da Cora Carolina, quando ela diz: às vezes, o amor rasgado pela dor vira retalho. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. É o suficiente. Cora Coralina. Então, que Deus nos abençoe. Né? E essa lição tão linda, que, por pior que sejam os espinhos da renúncia que nós temos assim, que exercer durante o nosso caminhar, mas que eles estejam cobertos com essas flores do amor, para tornar mais tranquila a nossa passagem pela terra. Que Deus nos abençoe. E assim seja. Muito linda mesmo, muito importante essa mensagem, né? O juiz reformado, que teve a oportunidade de passar pela reforma íntima, mas para isso foi preciso passar pela dor, né? Porque nós podemos crescer pelo amor, mas como somos muito resistentes à mudança, acabamos sendo agraciados com a dor para despertarmos para uma nova realidade. Tem uma passagem no livro do Andrei Moreira, que é o livro Atitude. Ele fala: aquele que julga está deixando de amar as pessoas. Aquele que julga não tem tempo de amar. Então, eu acho que bateu bem aqui com a lição de hoje. E que a gente possa assim, refletir, né? Quanto a gente está amando, para não dizer quanto que a gente está julgando. Então, que a gente vá pelo caminho mesmo da compreensão, do amor, mas esse amor mesmo consciente, o amor que Jesus veio nos ensinar. É muito lindo, né, mãe? Muito lindo, filho. Muito lindo. Mãe, gratidão. Estivemos aqui, olha, com a Paulinha, com a Dinda, com a Carla, com a Mariana, com o Matheus, com a Tamires, com a Mesa do Amor, José Renato, Crei Carvalho, Ana Paula, Tânia Macioli. Então, esse pessoal lindo que passou aqui pela live de hoje e muitos outros que assistirão em outros momentos, quando tiverem a oportunidade. Então, que Deus abençoe a todos nós e que Deus a abençoe especialmente, mãe,
E muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos, né, que a senhora engrandece tanto as lições que estão trazidas aqui, com o seu conhecimento e com a sua força da alma. Então, muito obrigada. Olha a Rutinha chegando para dar uma... Rutinha, estamos nos despedindo. Seja muito bem-vinda, querida. Então, e estejamos juntos na próxima live, todas as quintas-feiras, às 16 horas. Na próxima semana, nós faremos na sexta-feira. Vai ser diferente, né, mãe? Olha lá, chegou tarde, mas a live vai ficar gravada, Ruth. Então, na próxima semana, será na sexta-feira, às 16 horas, e contamos com a presença de todos vocês de novo aqui. Um super beijo, mãe, um beijo enorme no seu coração. Eu que tenho que agradecer. Beijo. E que Deus nos abençoe. Que assim esteja. Um beijo aí para a senhora e para o papai. Até a nossa próxima live. Tá. Beijo a todos. Beijo, Ruth. Beijo a todos.